É questão da democracia, né? Que é ainda uma coisa que está sendo construída na humanidade. Não, a gente não pode dizer que existe um lugar que existe a democracia como um todo. Mas os projetos, vamos dizer assim, neoliberais, eles são profundamente antidemocráticos. Existe, na sua visão, ameaça à democracia brasileira maior ainda do que nós já temos? Das próximas eleições, algum tipo de parlamentarismo, porque a agenda não se sustenta. São 2, 3 anos que a esquerda pode voltar ao poder pelo voto. Os conservadores, eles estão fugindo de eleição, né? Como você falou, não se sustenta eleitoralmente. Como o senhor vê a questão da democracia hoje no Brasil e também no mundo, né? Boa noite a todos e a todos. Primeiro, agradecer a brilhante exposição do senhor. Eu gostaria, sim, que o senhor explicasse como que seria a instituição da renda mínima. De onde que viriam os recursos? Como que a gente garantiria, então, a renda mínima para todas as pessoas? Boa noite a todos. Você falou da reserva que o Brasil tem, né? Que chega a quase 400 bilhões. Né? Como é que poderia, se a Dilma voltar, ela utilizar esse dinheiro para melhor desenvolvimento? Eu gostaria que o professor esclarecesse para a gente, num cenário, se a Dilma voltasse, o que poderia ser feito em termos como é que poderia se fazer na economia, né? E se já existe algum grupo pensando isso, certo? E como que seria a relação dela para passar isso tudo, uma coisa mais positiva, uma agenda mais positiva, com o Congresso que nós temos? Eu queria saber o que o senhor acha sobre as possibilidades da chamada economia criativa, de que maneira, se ela tem ou teria algum papel estrutural, né, nos momentos futuros com Dilma ou com o momento atual. Acho que a questão da ameaça, a primeira coisa, acho que mais substantiva, sem dúvida nenhuma nós temos uma crise de representação das instituições tradicionais que se reflete nos partidos políticos, inclusive no movimento sindical. Eu acho, se você olhar as manifestações mais diretas, elas tendem a questionar também as estruturas tradicionais existentes. Mas nós não conseguimos criar outra institucionalidade na democracia para poder representar os interesses da sociedade. Então, por isso, eu acho que continuo afirmando que os sindicatos e os partidos são instituições importantes que nós precisamos militar e fortalecer. Não podemos abandoná-los, porque é por meio dessas instituições que se faz qualquer transformação. Mas também eu acho que nós temos que intensificar os mecanismos de democracia direta, que eu acho que estão colocados, mais direta. Por quê? Porque nós temos que também ser claro aí, vários estudiosos aí, Carlos Estevam Martins e outros, o próprio Chico Oliveira colocou isso, dizendo o seguinte, no neoliberalismo, o Santos colocava isso, você vive uma espécie de círculo de giz, você não pode fazer nada que vão chamar que contraria os interesses do mercado. No caso da Grécia é nítido isso, mas no caso brasileiro também é. Você não pode fazer nada que contraria o interesse do mercado. Portanto, não existe democracia, porque a base da democracia é ter alternâncias de projetos para pensar a sociedade. Isso é a base da democracia. Se você eliminou a alternância, aqui você eliminou a democracia. Então você troca até de pessoas e partidos, mas não tem possibilidade de trocar de projetos. Então, nesse sentido, eu acho o neoliberalismo, o que prevalece, que é fundamental, é mercado, não é democracia. A IEC fala com todas as letras isso. O mais importante é manter o mercado do que manter a democracia. Porque a democracia pode resultar no chamado coletivismo, que ele vê isso como negativo, que é antimercado. Então isso está colocado do ponto de vista mais geral. Do ponto de vista mais concreto, aqui, acho que tem possibilidade sim do parlamentarismo, colocada no aprofundamento da crise, mas acho que a questão mais importante, imediata no começo, é inviabilizar a volta da esquerda ao poder.
aqui. E aí, nesse sentido, eu vejo, sem analisar todas as questões, mas a questão da inviabilização do Lula é uma tarefa que eu acho que vai estar colocada no curto prazo, porque é o candidato, por enquanto, viável que aparece. Apesar que nesse cenário de crise de representação, a chance do candidato outsider do sistema político ganhar as próximas eleições é muito grande, a não ser que o PT consiga se recuperar, constituir uma frente, fazer uma autocrítica de certos procedimentos, para poder recuperar sua credibilidade junto a parte importante da sociedade. Então, mas existe essa ameaça concreta colocada. E eu acho que vão jogar tudo. A pesquisa da Datafolha domingo é muito estranha, publicado. Vão jogar tudo no sentido de viabilizar a volta da esquerda e consolidação desse governo, que é antidemocrático, golpista, por natureza, pela sua forma de ser. Então, acho que a democracia está colocada sob ameaça, mas está colocada do ponto de vista mais estrutural, porque você tem uma crise de representatividade e nós temos que florescer outras formas de participação e de organização social, que eu acho que é isso que nós também temos que construir, porque não dá para democracia ser essa democracia liberal da forma como ela vem sendo executada nos últimos anos, porque isso de fato tem mostrado seus limites, aqui e lá fora. Não é sem razão que as pessoas deixaram de votar em muitos lugares, porque não acreditam mais ela como possibilidade. Isso é ruim para nós, eu acho. A gente tem que conseguir recuperar isso. A segunda questão, a instituição da renda mínima, quais seriam as fontes, de financiamento disso? Desculpa, na primeira, a questão da comunicação continua insistindo. Você não mexer com essa estrutura, você não vai ter democracia no caso brasileiro. Se você não ter sindicato, não ter movimento social reconhecido, não ter formas alternativas de publicizar as informações e fazer o debate público, também isso ameaça a democracia. Também acho que isso é uma outra ameaça que está fortemente colocada. A questão da renda mínima, o que é? A ideia fundamental aqui, não é, o Marx mostrava já no Capital, de que o capitalismo tem uma capacidade de geração de riqueza, que vai dispensando o trabalho por meio do desenvolvimento da tecnologia, do progresso técnico, vai substituindo o trabalho humano por máquinas. Então já mostrava essa capacidade. Keynes, que é um outro pensador, que não é socialista, não é nada, capitalista, um reformador social, no máximo que pode se dizer do Keynes é isso, ele dizia, também escreveu um texto chamado Consequências Econômicas para os Nossos Netos. Esse texto foi escrito em 1930. Ele diz, a humanidade conseguiu desenvolver a economia, a produção de bens de tal forma que é possível que todas as pessoas consigam ter as suas necessidades básicas atendidas. Então, hoje você consegue atender as necessidades básicas de todas as pessoas. Como é que você constitui a renda mínima? Você pode fazer uma tributação progressista sobre certos produtos e essa renda distribuir para a sociedade. Então, por exemplo, o Gors propunha, o cigarro já é super taxado, mas a bebida, o cigarro, tudo que polui a natureza, ou outros tipos de produtos, outros tipos de tributação progressiva, você pode ir fazendo para aumentar a arrecadação do Estado e distribuir isso. A Suíça agora, há 2 meses atrás, colocou em votação, fez um plebiscito nacional para a instituição da renda mínima de $10 mil, que era uma coisa alta, super alta, mas acabou não passando por pouco voto, porque a ideia da meritocracia ficou mais forte. Mas o que é a Suíça? A Suíça é um país extremamente rico. A Suíça não é só chocolate, nem só um sistema financeiro. A Suíça conseguiu preservar a sua indústria, inclusive. Então, uma economia extremamente complexa, que é uma condição fundamental para você pensar qualquer processo de movimento, que é por isso que a questão da indústria é uma coisa importante. Então, ou seja, foi capaz de gerar uma renda excedente na sociedade, tão grande que se pode distribuir ela. Então, todos nós não declaramos imposto de renda, a gente faz um balanço, quanto que as pessoas ganharam, então quem ganhou menos, o Estado paga, quem ganhou mais, a gente paga. Então, do ponto de vista técnico, é uma coisa muito fácil de ser feito. Agora, do ponto de vista político, significa uma redistribuição dos ganhos de produtividade para o conjunto da sociedade.
e uma redistribuição não só dos ganhos de produtividade, uma redistribuição também do trabalho útil necessário do ponto de vista da sociedade. Por isso que ela implica você não pensar só a renda, mas pensar também o padrão de consumo existente, os valores que conformam a sociabilidade na sociedade. Então ela tem que ser pensada de uma forma muito mais ampla. Então não é um problema técnico, é um problema muito mais político. E algumas nações conseguiram tal grau de desenvolvimento econômico que teriam toda a facilidade de fazer isso, que é o caso da Suíça, de propor essa renda mínima tão elevada. A terceira, a questão das reservas internacionais e a questão da Dilma voltando ao poder, dá para responder junto, as duas coisas econômicas aqui. A questão as reservas internacionais são importantes, porque são uma certa prevenção para o país não sofrer ataques especulativos, tá? Para não sofrer ataques especulativos. Acho que isso é importante você ter reserva. Se você não tem reserva, você sofre muito ataque especulativo, ou seja, qualquer especulador joga contra a tua moeda e aí o teu equilíbrio econômico vai para o espaço. Mas nós temos uma reserva muito grande, muito grande. Então, o que é uma das propostas para usar as reservas? Não usar para botar no caixa do governo, não dá. Então você pode usar as reservas para fazer empréstimo, por exemplo, a Petrobras fazer investimentos para continuar explorando o pré-sal, ou para estruturar a cadeia de fornecimentos, de construção das plataformas todas. Então se usa, em vez de você emprestar lá para os bancos americanos, suíços, que você ganha 1% de juros ao ano, você empresta para as empresas aqui e elas vão fazer investimentos no sentido de ampliar a exploração do petróleo, por exemplo, outra coisa, você empresta para fazer infraestrutura. Então não é um investimento direto que você vai tirar de lá e botar aqui, não, você empresta, você faz uma operação de empréstimo que vai ser pago no futuro e as reservas vão ser recompostas. Então, é dessa forma que você pode usar, eu acho de uma forma mais inteligente, as reservas internacionais. Tá? Então, até no final do governo Dilma, começou a se levantar essa possibilidade. O problema é que a Dilma o governo não acreditou que caía. Viu? Eles jogaram até às 5 horas do dia 17, com o cenário de que eles conseguiriam barrar o impeachment na Câmara de Deputados. Eu tenho informações seguras sobre isso. Então, isso que é uma forma de utilizar. Aí entra, qual é o plano da Dilma, caso volte? Ela agora está fazendo uma autocrítica na questão da política fiscal, e acho correto que ela faça autocrítica na política fiscal adotada. Ela viu que foi um equívoco, está fazendo essa análise crítica. Tá. É verdade que a Dilma vai ter muita dificuldade de passar qualquer coisa no Congresso Nacional, mas tem coisas que ela pode mexer, por exemplo, essa coisa do dinheiro das reservas, isso não precisa mexer, não precisa alterar lei nenhuma para usar isso. Você nomear um banco central que não tenha como preocupação de atender o mercado financeiro e botar uma taxa de juros muito alta, que os bancos, as empresas ganham com a taxa de juros elevada, não depende de mudanças legislativas nenhuma, não depende de mudanças legislativas. Você colocar as estatais fazer certas operações no sentido de viabilizar negócios, ampliando a infraestrutura, não depende muito do Congresso Nacional. Você fazer um processo de concessões de infraestrutura também não depende muito do Congresso Nacional. Então, ou seja, você pode ter alguns mecanismos que você pode manejar para mudar a política econômica sem depender do Congresso Nacional. Tá? Agora, é claro que seria fundamental para fazer uma política progressista que você tivesse um Congresso Nacional que aprovasse as medidas que são necessárias, como, por exemplo, eu falei, reforma tributária, é fundamental para fazer isso. Mas outras, a infraestrutura mesmo, as concessões, as parcerias, tudo tem já uma regulamentação que seriam capazes, pela regulamentação existente, você implementar o crescimento da atividade econômica. Tá?
Então, acho que mesmo o desenvolvimento de programas com os estados, com as prefeituras na área da infraestrutura urbana, facilitando formas de acesso a recursos, créditos, que daria uma dinamização da economia, não depende de medidas a ser alteradas dentro do Congresso Nacional. Tá? Então, ou seja, mesmo que não tenha maioria no Congresso, isso não seria um empecilho, seria um dificultador. Tá? Seria um dificultador. Então, a retomada, no caso de Dilma voltar, na minha perspectiva, a primeira coisa que tem que ser feita é alterar essa questão do ajuste fiscal. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, enterrar essa agenda de que é a desconstrução de direitos que se dá competitividade para a economia. A terceira coisa, sim, alavancar as estatais petróleo, emprestando dinheiro, usando os fundos das reservas internacionais exatamente como mecanismo de facilitar os empréstimos dos dinheiros e usar a estrutura do Estado para poder, de novo, começar a retomar a atividade econômica. E colocar como meta, não o combate da inflação só, com elevação de taxa de juros, a meta é ter crescimento da economia. Então, tem medidas muito concretas que se podia fazer para retomar a economia, mesmo não dependendo do Congresso Nacional. O ideal seria um Congresso Nacional que fizesse uma reforma tributária, que alavancasse o Estado a cumprir certas funções, mas isso é impossível nesse cenário atual. Mas existe esse espaço para isso. Tá? Então, nesse sentido, eu acho que a volta da Dilma, a primeira coisa fundamental é barrar esse processo de desconstrução social em curso. Segundo lugar, é construir uma agenda que coloque o crescimento econômico como aspecto central a ser colocado. E o primeiro passo para o crescimento é alterar a política fiscal. Alterar a política fiscal. O segundo passo é estimular a infraestrutura, o crescimento via ampliação da infraestrutura. Que acho que aí sim, a Petrobras, energia, estrada, transporte urbano, esse é o segmento que pode ser alavancado da economia, a partir desse segmento. E aí usar as reservas internacionais, se for o caso, para poder exatamente emprestar dinheiro para esse processo acontecer. Tá? Então e a quarta, por mudar a política monetária, acabar com essa política que privilegia o ajuste econômico pela taxa de juros, pura e simplesmente. Porque a causa da inflação, acabei nem comentando aqui, não tem a ver nada com taxa de juros comum. Ou seja, é uma receita, um remédio que está sendo aplicado, mas que não tem nenhuma eficácia sobre o problema da economia mesmo, que é a inflação. O problema da inflação tem a ver com o câmbio, tem a ver com os preços administrados, na forma que se conduziu mesmo os preços administrados, na área da energia, na área do petróleo, fundamentalmente. Na forma como como foi regulamentado as privatizações, tá, no passado. Então não tem a ver com isso. A questão sua é a seguinte: acho que qualquer retomada, se fala muitas vezes economia criativa, acho que qualquer retomada para pensar um projeto de desenvolvimento, ele engloba um grau de complexidade muito grande. Então não tem como pensar um projeto de desenvolvimento sem você ter uma economia mais complexa. O que significa ter indústria em alguns segmentos estratégicos, se não você conseguir fazer todos, que você tenha competitividade, mas então tem que retomar o processo de civilização, tem que ter bases produtivas que têm alto valor agregado, do ponto de vista tecnológico são extremamente desenvolvidos, né, no caso nosso. A China, por exemplo, condicionou a entrada de uma série de empresas multinacionais a repassar tecnologias. Então, ou seja, você tem que ter uma economia criativa, mas mais do que criativa, extremamente complexa. Então, desenvolver ciência e tecnologia é absolutamente central. Nós temos até estruturas para isso. Muitas vezes ela não tem articulação ou são apropriados de forma indevida pelo setor privado. Tá? Então você tem que ter uma economia extremamente complexa. Não que ela crie emprego direto, não cria muito emprego,
né? Mas ela cria uma estrutura econômica mais complexa que gera renda, gera valor agregado e capacidade de você estruturar uma sociedade em outras bases. Aquilo que falei na Suíça. A Suíça nunca desfez da sua indústria. Então, todo investimento, se quiser desenvolver, tem que ter investimento em ciência e tecnologia, tem que ter desenvolvimento em pesquisa, tem que encontrar formas alternativas de você ter capacidade de oferecer produtos novos e competitivos dentro do mercado. Então, que exige inovação. Tem que apostar muito na questão da inovação, que é um problema estrutural nosso. O setor privado não investe nada no setor privado. Então, ou seja, não é uma economia criativa no sentido assim, vamos estimular isso. Não, você tem que ter uma estrutura mesmo, de grandes investimentos em ciência e tecnologia para você poder ter inovação e ter competitividade, né? E poder enfrentar, vamos chamar esse mercado globalizado da forma como está colocado. Mas também tem que ter estruturas que sejam capazes de concorrer. Isso você não faz a partir do pequeno negócio, da pequena empresa. Até em software você consegue algumas coisas bem sucedidas, mas em geral na economia não tem jeito. Você tem que ter escala, você tem que ter... e aqui nós temos vantagem, porque nós temos um mercado interno. Como nós temos um mercado interno, dá para ter escala, uma série de produtos, isso pode ser desenvolvido do ponto de vista tecnológico. Então, nesse sentido, que eu acho que a questão da competitividade não é pela redução de custo, mas é pela inovação, pelo desenvolvimento, pela pesquisa, não no sentido só nesse sentido mais estrutural, mais articulado. Isso é um elemento, um componente no projeto de desenvolvimento da nação, tá? Por isso que a questão das universidades é muito importante continuar investindo. Por isso é importante você ter bolsas para continuar desenvolvendo programas de pós-graduação em todas as áreas, em todos os campos de conhecimento, e articular isso com a produção de bens, serviços, e articular isso com os interesses da sociedade, que é isso o desafio. Mas você não faz, o que no fundo quer dizer é o seguinte: você não faz um projeto de desenvolvimento alternativos baseado só no agronegócio, ou baseado na área de serviços, ou no bem de consumo, os duráveis. Não, você precisa ter um desenvolvimento em pesquisa e tecnologia extremamente mais complexo. Por isso, produtividade é sinônimo de complexidade. São um conjunto de fatores que têm que estar articulados em função de você exatamente ter uma economia mais complexa, industrial e localizada em setores extremamente avançados do ponto de vista tecnológico, porque é isso que te dá condições de você ter um projeto de desenvolvimento autônomo, nacional, e que seja capaz de promover uma mudança na realidade social. Acho que é nesse sentido que eu acho que acredito um pouco mais nessa, que ela pode assim, aí sim tem um papel estruturante para um processo de desenvolvimento do país, tá? Sem isso a gente não consegue ter, não adianta, não é só você fazer, vamos aumentar um pouquinho a renda, as pessoas consomem um pouco mais, vamos desenvolver um agronegócio. Isso não dá sustentabilidade do ponto de vista de crescimento. O que dá sustentabilidade estrutural é esses investimentos em ciência, tecnologia, inovação, e aí sim que exige que a gente tenha um esforço concentrado nesse sentido, e a gente não consiga desenvolver isso, tá? E preserve. Para poder fazer isso, você tem que preservar a tua estrutura, a tua indústria. Não adianta você achar que abrindo você vai concorrendo, aí cada um vai se ajeitando, vai criativamente desenvolvendo um negócio. Não, isso é uma política coordenada. Em certos momentos você vai ter que ter mecanismos de proteção para ela poder competir com as outras, para depois poder suplantar os outros setores, outras empresas, tá? Então não sei se eu consegui deixar claro que acho que é uma coisa muito mais estruturante e é uma política de Estado, não é uma política no segmento individualizado de empreendedores, tá? Ela precisa de uma coisa bem mais articulada e coordenada, que eu acho que é esse o desafio, porque em última instância ela é uma condição para você ter uma vida melhor para todo mundo, tá? O desenvolvimento das forças produtivas e da riqueza. Senão você não tem saúde e educação de qualidade também. Mas eu estou vendo uma economia aí que o senhor está falando, uma macroeconomia. E a minha pergunta é, dá para se pensar numa economia que fuja dos parâmetros capitalistas? Ou seja, a gente sempre pensa numa economia de necessidade, né? E não bota para o indivíduo que
para com essa necessidade de aumento de necessidade. Como é que a economia se pensa ideologicamente nesse sentido? Porque ela entra no jogo ideológico. Precisa consumir, né? E isso não volta à responsabilidade do indivíduo que fala, não, eu não quero consumir porque eu não quero entrar nesse jogo capitalista. Então, como é que a economia se pensa ideologicamente nesse sentido? Imagino que se a gente conseguir construir, tiver um projeto de país, esse país realmente der certo, isso vai causar um problema, quer dizer, vai incomodar muita gente, como eu acho que incomodou. Eu acho que nesse jogo todo você teve toda uma participação não sei se de capital internacional, mas de outras forças que tiveram um papel importante para a gente chegar onde a gente chegou hoje, né? Agora, é possível virar o jogo você tendo uma imprensa que é absolutamente criminosa, né? Porque uma coisa é a gente que tem acesso, mas outra coisa são as pessoas que no dia a dia só têm acesso à Rede Globo, por exemplo, né? É possível virar um jogo com uma imprensa desse tipo, com uma comunicação desse tipo. É possível virar um jogo você tendo um judiciário que tem um papel também, assim, essa questão da corrupção levou à destruição das nossas grandes empresas, né? Hoje não dá, eu não fico imaginando a Odebrecht participando de qualquer tipo de concorrência, até parece que está tentando. Mas não temos mais, todas as grandes empresas estão envolvidas nesse processo aí. E a questão do judiciário também. Eu acho outra questão que, quer dizer, a sensação que eu fico, não é que eu estou desanimado, mas é que é uma sensação que você está no mato sem cachorro, entendeu? Porque assim, tudo bem, se a Dilma voltar, nós vamos continuar com um bombardeio midiático em cima dela, como ocorreu com o Lula, né? Nós vamos continuar com o mesmo Congresso, que é absolutamente horroroso, e vamos continuar com o Judiciário também, que faz esse papel aí. Então eu não sei, assim, eu não sei onde isso vai parar, ou se essa corda vai se esticar tanto, que vai chegar um momento em que as coisas só vão mudar se houver realmente um rompimento institucional. Bom, Daria, eu não participei desde o começo, a gente está numa atividade política que era para terminar mais cedo, não terminou, então não sei se você abordou a questão que eu vou colocar. Eu tinha duas, uma é exatamente a do Paes, então está colocada. A outra questão é que a gente está discutindo o programa de governo dentro do nosso partido, para as nossas candidaturas, e uma discussão que tem surgido, que algumas pessoas defendem, que a gente coloque como nossa bandeira a renda mínima. É possível, num município, a criação da renda mínima? Quer dizer, nós vamos ter recurso para isso? O município já não tem, os municípios em geral já não têm recursos para as coisas mais básicas, saúde, educação, quer dizer, tem uma arrecadação insuficiente. Como é que isso colocado numa plataforma municipal, como é que isso ia ser financiado? Então, essa é a questão. Tá. Primeiro, assim, nós estamos pensando aqui o seguinte, o raciocínio, eu estou pensando em termos de uma sociedade ainda capitalista. Vou ser sincero, eu gostaria mesmo que a gente superasse a sociedade capitalista, do ponto de vista da minha preferência pessoal. Eu acho que a sociedade capitalista, pelos seus valores, tudo que ela simboliza, é algo que não é o que eu penso, do ponto de vista do que eu gostaria de organização social. Mas estou falando mesmo dentro do capitalismo, vou distinguir então, mesmo dentro do capitalismo, do ponto de vista histórico, por isso eu fiz aquela apresentação, que é o primeiro gráfico aí na minha fala, mesmo dentro do ponto de vista do capitalismo, você tem formas diferentes de lidar com certas situações, de promover maior inclusão ou menor inclusão. Eu falei, mesmo nesse período contemporâneo, que você não teve um projeto alternativo de desenvolvimento, como você teve no passado, mas você teve diferenças substantivas de como se aproveitou, em um certo momento, a economia entre os países e blocos que fizeram políticas com ensaios desenvolvimentistas e países que simplesmente seguiram os preceitos do Consenso de Washington, que estão expressados na Aliança do Pacífico, que é o caso da Colômbia e do Brasil que citei anteriormente. Então, o que eu vejo? Que tem diferenças que você pode produzir mesmo dentro do capitalismo. De ter uma sociedade com menor inclusão, ou maior nível de exclusão, mesmo tendo um processo de acumulação capitalista da riqueza, né? O processo de acumulação não ter sido interrompido. Tá?
Então, quando eu citei Keynes, desse ponto de vista, o Keynes é um liberal, um lorde inglês, que propôs reformas no sentido de salvar o próprio capitalismo. Tá? Aí ele vai introduzir toda uma outra noção de economia, olhando a economia não mais a partir do comportamento dos agentes individuais, mas olhando a economia de forma agregada, e mostra que tem muita diferença. Os agentes individuais pensam uma certa lógica, mas se todo mundo querer, agora todos, a imprensa inclusive induz isso, todo mundo economizar porque a crise está feia, obviamente isso tem um impacto, porque vai ter menos compra, e ao ter menos compra vai ter menos emprego, menos renda, então a economia joga a economia para baixo. Como agora vão apresentar um cenário dizendo, não, todos os indicadores estão melhorando o mercado de trabalho com forma de estimular a economia. A imprensa já fala os dados de forma muito mais favoráveis do que falava anteriormente. Antes se ressaltava só a crítica, agora começa a ressaltar tudo que existe sinais de recuperação. Tá? É claro que nem sempre as pessoas seguem isso que está sendo proposto. Então, estou falando mesmo do ponto de vista, mas esse primeiro raciocínio, mesmo do ponto de vista capitalista, tem espaço, porque os ganhos de produtividade são de tal natureza nesse período, e tem possibilidades deles serem ainda maiores, que existe espaço para fazer coisas mais, existe o espaço para ter políticas mais de inclusão social. Diga. Gerar um consumo, por exemplo, uma classe popular que teve carro, teve todos esses meios materiais e depois, não sei se estou enganada, mas eu tenho a impressão que uma grande parte da classe média baixa repete. E se voltou contra claro. o coxinha hoje. Exatamente. Não, sim. Eu tinha entendido que ia falar da questão ambiental. Não, ideológico também entra. Tá, mas depois eu ia falar também da questão ambiental. Então, nesse sentido, também isso é um pouco histórico. Acho que também, a minha avaliação, por que o PT ganhou 4 eleições seguidas? Porque de fato melhorou a vida das pessoas, uma parte importante das pessoas mais pobres, né? E também ascendeu para a classe média, para o consumo, um segmento muito grande. Alguns dizem, foi uma inclusão pelo consumo. Foi uma inclusão pelo consumo. Não se fez uma disputa ideológica com esses segmentos, ou mais estratégicas de projeto, uma disputa mais estratégica de nação ou de reorganização da economia, né? Mas também isso foi, de certa forma, favorável, porque como pela inclusão você começou a ter base social, o que alguns cientistas políticos chamam do lulismo, né? Como André Singer e outros chamam isso de lulismo, obviamente isso acabou condicionando uma série de políticas. Então teve, por exemplo, no primeiro governo Lula, deixar de ter valorizado o câmbio, que favoreceu o consumo, essa inclusão pelo consumo, teve o seu contra-efeito, foi um fator de desindustrialização do país, né? De tornar a economia mais complexa, favoreceu certos segmentos, facilitou a importação de uma série de bens mais barato. Você transferiu um emprego para fora, nesse sentido que é o discurso da campanha em 2002. E você não politizou esse processo. Eu acho que isso é um erro. Agora, do ponto de vista, eu estava pensando mais geral, do ponto de vista da economia, a questão ambiental é um trave para pensar uma questão de economia. O padrão de consumo hoje não é possível ser estendido a todas as pessoas, mas vai ter que rever isso se você quiser manter ambientalmente isso. Tanto que esse discurso entrou da direita e esquerda, assumiu essa questão. A direita diz que o mercado resolve, nós dizendo não, tem uma política mais coordenada que vai ter que ser feita. Tá? Então, nesse sentido, a reversão também que eu estou dizendo, que vem do apoio ao PT, aos governos democráticos populares, também tem a ver com a crise econômica, quando começa a ter um processo de não sustentação mais daquele nível de consumo e da perda de perspectiva da ascensão social. Tá? Então, por isso que a discussão da economia, desse ponto de vista, também tem centralidade para explicar o golpe. Porque se fragilizou a economia. Então, esse é o movimento. Isso não politizou, ficou em torno da inclusão pelo consumo. É isso que fala, crescimento com inclusão pelo consumo, né? Inclusão social pelo consumo. Mas você teve inclusão social também substantiva, que criou também contra-reação de outros segmentos da sociedade porque se sentiram incomodados na sua condição e no seu status social. Tá?
acho que não respondi. Agora, segundo, Paz, e como é que é seu nome? Plínio. A questão é o seguinte, de fato, não dá para dizer, e não vou também aqui iludir, o cenário não é nada favorável para a gente, tá? Acho desse ponto de vista político, porque você compôs uma aliança muito expressiva da plutocracia, da burocracia mais elevada do Estado, dos meios de comunicação e outras organizações sociais em favor do golpe. Mas aí pega essa extração chamado do Estado, da parte dos 20% que tem maior rendimento do Estado, que for. Se você pegar mesmo a Unicamp, o crescimento da direita é muito forte. Na última Assembleia dos Docentes, o MBL fez panfletagem, convocando professores para uma manifestação pela liberdade de trabalhar contra a greve dos estudantes. Então, o movimento MBL, todos sabem, o movimento do Brasil Livre, que é defende uma plataforma absolutamente liberal. Tá. Então veio e tem respaldo hoje entre os professores da Unicamp. Amanhã nós temos uma assembleia puxado pela direita, querendo que a associação se manifeste contra a reitoria porque não puniu os alunos que fizeram greve. Então, você falando que se pega um estamento do setor público, e aí esse estamento do setor público que ascendeu em carreiras mais elevadas, que é o Judiciário e o Ministério Público, que vem do extrato social também, de uma classe média mais tradicional, porque é ela que tem condições de pagar o filho para poder ficar muito tempo estudando, para poder passar no concurso público, muito concorrido, esse extrato social, ele tende a refletir esse comportamento que foi ganhando força nesse segmento da sociedade. Eu não aprofundei, mas em 2013, a partir disso, eu entendo o seguinte, em 2010, quem fez campanha já viu que tinha nas redes sociais, ou mesmo no nosso meio, um discurso extremamente raivoso, já muito forte, que foram sufocados, de certa forma, pelos resultados eleitorais. Se manifestou de forma preconceituosa, pela xenofobia, discurso extremamente conservador. Em 2013, depois, eles começaram a ir para a rua, se manifestar, começaram a se organizar e chegaram a aglutinar um contingente muito expressivo de pessoas em 2015, 2016, aquelas manifestações pelo impeachment. Tá? Então, esse extrato, de fato, faz parte um pouco do extrato dos setores públicos, é a expressão desse segmento da sociedade. E no Estado reflete essa condensação de força existente dentro da própria sociedade. E aí eles vão assumir um papel protagonista no sentido de atender os interesses desse segmento da sociedade. Então, nesse sentido, falando, você constituiu uma grande frente ampla para o impeachment. Ainda se conseguiu uma outra frente de políticos para tentar barrar esse processo de apuração da Lava Jato, porque isso também começou a se tornar interessante. Então, o impeachment se entendeu para boa parte política como uma forma de estancar esse processo. Tá? Então, se juntou políticos tradicionais, de diferentes partidos políticos, a plutocracia inteira, de todos os setores econômicos, mais os estratos dos setores de classe média, que estão localizados nos aparelhos do setor público. Aí se fez essa ampla aliança que aí viabilizou um processo de impeachment. Eu acho do ponto de vista da correlação de forças. E começaram a ganhar a sociedade em função dos problemas também da crise econômica e da corrupção. Também das denúncias sistemáticas e das denúncias seletivas, aquele processo seletivo que todos nós conhecemos. Mas pegou isso. Então, nesse sentido, se conformou uma mudança na correlação de força. E tanto que a correlação de forças, os caras se sentiram tão à vontade que não tiveram nenhum receio de falar as maiores barbaridades
nesse novo quadro, nesse novo contexto. Então, de fato, o cenário nosso é muito difícil, não é fácil. Acho que também não dá para a gente ter ilusão. Aqui, a Dilma vai ter chance de voltar se propor alguma coisa alternativa. Simplesmente voltar, eu acho que não existe espaço nenhum. Está se articulando essa questão do plebiscito, né, do mandato. Ela volta, chama o plebiscito para novas eleições, e que isso poderia convencer uma parte dos deputados, né, dos senadores, melhor dizendo. Está se articulando que ela vai fazer uma carta ao povo brasileiro numa outra plataforma de governo diferenciada da que ela tinha anterior. Mas a sua imagem está profundamente desgastada, né? Então, acho que a única chance é propor o plebiscito conforme votar. Mesmo assim, eu acho que o cenário não é o cenário mais provável, porque as mobilizações também vão diminuir o seu ímpeto, né, das manifestações. Até fiquei defesa da democracia. Pode ser que elas retomam em agosto, porque a gente não sabe um pouco dessa dinâmica, não é possível prever, mas ela diminuiu. Então, de fato, o cenário não é difícil. Mas mesmo tendo esse cenário difícil, que aí é um pouco a minha perspectiva militante, nós temos que ter, eu acho, por isso aquela questão na análise mais geral, nós estamos num quadro em que as questões estão em aberta. A crise é muito mais profunda do que simplesmente do governo ou de um partido. A crise existe um descontentamento enraizado na sociedade de tudo contra todos. É mais forte quem era a expressão do poder nesse momento, mas também em relação aos outros partidos mais tradicionais, em relação às formas de representação políticas mais tradicionais. Por isso, é um pouco a minha tese, o surgimento de movimentos de xenofobia, fascistas na sociedade, só aparecem em momentos de desarrumação da organização social e das formas de representação existentes na sociedade. Então, existe essa coisa que é mais profunda. Portanto, ainda tem que comprovar se a esquerda se fragilizou totalmente. Isso, vamos ver aqui os próximos passos. Mas o que eu acho que existe espaço para disputar as ideias de reorganização da nação, aqui e lá fora. Nós vamos ter que disputar com a direita esses espaços e ideias. As coisas não estão consolidadas. Não é inexorável o movimento conservador que vai ganhando a base social brasileira. Eu não acredito que isso é tão evidente. Existe sim uma estrutura que favorece essa aglutinação de forças que sustentam o golpe, sustentam o golpe, e elas são muito poderosas, mas não é inexorável de que esse arranjo seja socialmente consolidado. Eu acho que existe graus crescentes de descontentamento. Agora, o que nós precisamos? Eu acho que ter uma capacidade, e aí os sinais contraditórios, ter uma capacidade de se aglutinar novos movimentos que vão aparecer na sociedade. Se você pegar a manifestação de estudantes ocupando a escola pública, atingiu a reputação do governador Alckmin. Tem movimentos muito difusos aí que a gente tem que entender. Na UFSCar, os estudantes fizeram a assembleia com 4.000 estudantes. Na Unicamp, os estudantes fizeram a maior greve da sua história. Depois tem excessos, tem várias coisas que são próprias de certos movimentos, mas tem uma politização de uma juventude que não tinha nos anos 90 e no começo dos anos 2000, que está aparecendo, que são movimentos muito mais horizontalizados, que até questionam as formas de representação política, mas tem vida acontecendo. É isso que eu chamo de sinais contraditórios. A expressão da direita é um sinal contraditório também nesse momento. Então, existe espaço para disputa social, disputa ideológica, eu acho. Existe espaço. A hora que nós vamos ter que reaprender a fazer política, vamos ter que fazer uma autocrítica de certas questões que da forma como a gente caminhou, vamos ter que buscar se reconectar ao que existe de vida do ponto de vista da sociedade, para a gente acumular de novo um movimento que seja capaz de dar base para a gente construir uma coisa diferente no futuro. Tá? Nesse sentido, que eu acho que o jogo não termina, o jogo é importante da eleição de impeachment. Se consolidar impeachment não é o fim do jogo. O movimento de resistência é um segundo passo do jogo. O terceiro passo do jogo é se reconectar que existem movimentos vivos na sociedade.
existe uma juventude que está discutindo mais política do que discutia há 5 anos atrás. E com sinais de querer transformação social, inclusive forte, e questionamento do ponto de vista social. Então não é um jogo de terra arrasada, aqui e lá fora. Então nesse sentido que eu acho que vale a pena a gente continuar pensando, refletindo, buscando construir coisa nova. Quem começou a construir movimento, no meu caso, lá nos final dos anos 70, começando nos anos 80, ninguém imaginava que aquilo ganharia uma dimensão de conquistar uma importância social e influenciar rumos da sociedade. Ninguém imaginava aquilo no começo. É verdade que a gente tinha um certo momento, a gente tinha uma visão certa messiânica que a revolução estava na nossa porta. Mas é uma construção social. Então, nesse sentido, apesar de eu chamar de cenário extremamente conturbado, pessimista que a gente tem no curto prazo, eu não, nesse sentido, sou pessimista e Gramsci na análise, mas acho que existem possibilidades em vida acontecendo, e a vida a gente tem que perceber essas novas vidas que vão surgindo. E aí um posicionamento, fortalecer tudo aquilo que vá na perspectiva de garantir uma condição de vida melhor para as pessoas e combater tudo que fortalece a lógica do mercado, porque essa é a grande disjuntiva, quer construir um negócio ou quer construir uma nação, para usar também aqui pensadores aí clássicos do humanismo, pensadores brasileiros, aí Caio Prado ou Celso Furtado. Então, para construir uma nação, qualquer perspectiva que fortaleça a condição dos que estão mais fragilizados na sociedade é positiva e que resista a isso. É verdade, o movimento de resistência sempre é um movimento ofensivo, eu acho que nós estamos mais no movimento de resistência. A renda mínima não é nada absolutamente revolucionário, e as finanças do município estão colocadas nesse contexto nacional. Os municípios até 2010, 2011, estavam com recursos para fazer uma série de políticas públicas. Com a crise, as finanças do município são atingidas fortemente, uma parte depende da dinâmica da economia e outra parte depende das transferências, as transferências dependem também da capacidade de arrecadação. Quando se tem crise, a primeira coisa que cai é os tributos. Na recuperação também os tributos crescem mais fortemente que a própria economia, porque aí se ajusta. Então, nesse momento, obviamente que você tem um problema de falência mesmo dos municípios e dos estados. Isso é uma outra política que vai ter que ser feita. Eu acho que tem que negociar as dívidas, tem que encontrar formas de dar condições para os estados poder fazer política. Então, a renda mínima depende muito mais da sua aplicação desse quadro mais geral econômico, da retomada do crescimento, do que da situação do município. Obviamente que vai ter diferença. O agronegócio, por exemplo, não foi tão atingido pela crise atual por enquanto ainda, porque caiu o preço das commodities, mas a desvalorização do câmbio compensou de certa forma, então não foi tão atingido por enquanto ainda. Então isso tem situação diferenciada de município para município, não é tão igual, nem para todos os setores, nem para todos os municípios. Então, o problema da renda mínima é muito mais um problema mais econômico, mais geral, de você conseguir fazer com que os municípios tenham recurso, que depende um pouco mais da atividade econômica, mais centralizada, do que o problema técnico da sua aplicação. Agora, é verdade que qualquer problema da renda mínima que nós vamos instituir no Brasil, dado uma condição de um país que tem uma renda média baixa em relação aos países avançados, ela não é algo muito substantivo. Como Bolsa Família não é algo muito substantivo, mas a Bolsa Família, mesmo não sendo nada substantivo, nem do ponto de vista do valor agregado, nem do ponto de vista do valor que você passa para a sua família individualmente, ela foi capaz de mudar a condição de vida de muitas pessoas. E vários municípios adotaram programas de renda mínima dentro das suas prioridades existentes. Então, é um programa viável de ser feito. Eu acho que é viável. Agora, é claro que tem que estudar concretamente como é que estão as finanças de cada município, que elas são diferenciadas. Num quadro de crescimento, num quadro de crise, obviamente que essa dificuldade se acentue. Num quadro de melhora da economia, as facilidades de você adotar essas políticas são melhores. Então, está articulado com a questão nacional. Por isso que a questão da economia também é uma questão fundamental. Você lutar por uma política econômica que tenha caráter desenvolvimentista, que garanta a questão do crescimento, que vá contra os interesses simplesmente dos rentistas e que privilegie
a produção de riqueza, como foi feita uma aliança a um certo período, mesmo no governo Lula, principalmente no governo Dilma, é uma coisa que ajuda a estruturar a sociedade. Mas para concluir, aí terminando, dizendo o seguinte: o quadro não é fácil, não dá para a gente, de fato, dizer, ó, não, vai ser revertido, nada disso. O quadro é muito complicado, do curto prazo para todos nós. Mas só existe uma perspectiva se a gente quiser construir uma sociedade diferenciada. É essa sintonizar os novos movimentos existentes, observar os sinais contraditórios e, a partir disso, explorar para a gente poder acumular força e organizar a sociedade, talvez de forma diferenciada, que a gente está acostumado, aprender um pouco com a juventude, ouvir um pouco mais, para a gente continuar fazendo política. E sem fazer política, não tem perspectiva de mudar a vida social. A única condição de a gente mudar a vida social é continuar fazendo política, né? Nesse sentido de discutir alternativas e projetos de poder. Então, nesse sentido, mesmo que o desânimo e a nossa análise leve a um cenário muito complicado, do ponto de vista econômico, do ponto de vista sociais, do ponto de vista político, no curto prazo, mas existem muitos sinais alentadores de que existe vida. E a gente tem que valorizar a vida que existe, porque é esse movimento de contestação que acho que pode gerar um outro processo de construção de novo de direitos e uma outra forma também de organização social. Acho que quem é militante, acredita na vida, tem que ter a paciência, como Marx disse, tem que ter o revolucionário é aquele que escuta a grama crescer, não, tem que ter uma persistência absolutamente revolucionária para continuar atuando. Porque sem isso, exatamente é fazer o jogo de quem se acha que se consolidou no poder e quer implementar seus projetos. E como nós temos discordâncias e somos extremamente críticos, não resta outra alternativa a não ficar conectado e a lutar.